Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando essa quinta-feira e o Fogão venceu e o Fogão está em vantagem, né? Mesmo que sendo aquela pequena vantagem de um gol, era exatamente o que a gente queria, né? Vencer, era fundamental ganhar da boa equipe do Palmeiras, que inclusive vinha de uma longa invencibilidade na Libertadores. Mas Carlos, como assim? Se o Palmeiras não foi campeão no passado, como que ele estava 17 jogos invicto na Liberta? Muito simples, né? O Palmeiras, ano passado, saiu de forma invicta, né? Com 2 empates diante do Boca Juniors, então perdeu nos pênaltis, ou seja, quase 20 jogos que o nosso adversário tinha de vencibilidade, e isso caiu ontem, né? Tabu quebrado. Galera, é uma vantagem, claro, importante que o Botafogo leva para o jogo da próxima quarta-feira. E as declarações pós-jogo, né, tanto do Arthur Jorge como do Abel Ferreira, né, os técnicos portugueses desse grande duelo, são mais ou menos nesse sentido, né? O Arthur Jorge falou da importância da vantagem, mas que o Botafogo não jogará pensando exatamente nela, né? Sabemos que o empate é nosso, sabemos que até uma derrota por um gol de diferença levará o jogo para as penalidades, né? Mas, enfim, muita cautela, muita calma nessa hora. E eu vi muita gente, muitos botafoguenses, talvez você que esteja me assistindo, esteja naquele coro, poxa, poderia ter ganho com um placar mais elástico, né? Acho que sim, acho que é um sentimento que a gente tem, ainda mais aquela última bola ali do Barbosa, né, no escanteio, último lance do jogo. Se o Barbosa capricha um pouco mais no cabeceio, né, o Botafogo teria saído com 3-1, que daria um conforto muito maior, né? Mas eu acho que a gente também não pode entrar só nessa mentalidade, porque fica parecendo que o Botafogo está temendo o Allianz Parque, ou que já sabe que vai perder jogando lá no tapetinho deles, né? E acho que a coisa não é por aí, né? O Botafogo, nas últimas partidas contra o Palmeiras, justamente venceu 3 jogos e perdeu um, que foi aquele jogo do 4-3, né? Vencemos lá no Allianz Parque, no Brasileirão do ano passado, e agora, recentemente, 2 vitórias seguidas, né? Uma pelo Brasileirão, 1-0, e essa de ontem, 2-1, tá? Galera, preciso falar da festa que a torcida do Botafogo fez, Nilton cheio, movimento Ninguém Ama Como a Gente, fazendo um mosaico surreal, né? E, graças a Deus, tudo correu bem, funcionou perfeitamente. A sagacidade do torcedor alvinegro, né? No primeiro mosaico da história, né? Dupla face, double face, como quiserem chamar, que foi justamente o escudo do Botafogo, e em seguida a Fênix, né? Aquele símbolo da mitologia, se eu não estou enganado, que renasce das cinzas, né? E foi a frase ali que também a torcida usou, né? Das cinzas viemos, fogo na vitória, não lembro. Comenta aqui embaixo como que era a frase, mas justamente fazendo essa analogia com as cinzas e o fogo, né? Tudo a ver com o fogão, né? Tudo a ver. A Fênix é o Botafogo aí que renasce das cinzas, né? Considerando os anos passados, não tão bons assim, e os dias atuais em que realmente o Botafogo, voltando a ser o Botafogo glorioso, mais tradicional, enfim, o Botafogo que a gente gosta de ver, né? Então uma festa maravilhosa e um mosaico realmente de arrepiar. Eu até hoje de manhã, vendo as imagens do mosaico, me arrepiei e fiquei ali impressionado com as festas que a torcida tem feito, e isso também foi novamente citado pelo Arthur Jorge na entrevista. Falou que o clima no estádio contagiou os jogadores, e é assim que tem que ser, né? Tem muita gente que ainda fica cornetando, ano passado deu azar, ano passado... Gente, não é por aí, né? Acho que a torcida apoiando, a torcida fazendo grandes festas é uma forma realmente de mostrar todo o nosso apoio ao Glorioso e aos jogadores. E o Botafogo parece que gosta de jogo grande, né? Se por um lado o Botafogo esteve irreconhecível no último domingo, que também tá errado, né? O Botafogo tem que saber que no Brasileirão todo jogo vale 3 pontos, mas o Botafogo mostrou mais uma vez, né, aquela força de jogo grande, e ontem foi muito grande, né? Mais um jogão, nível técnico lá em cima. Se o nosso confronto há quase um mês, né, no dia 17 de julho contra o Palmeiras, né, estava ontem completando quase um mês,
Já foi considerado o melhor jogo do campeonato, ou o melhor jogo do futebol brasileiro em 2024. O de ontem também não ficou muito atrás, né? Vimos ali um primeiro tempo eletrizante. Logo no início, 6 minutos, o Luiz Henrique faz para mim a melhor jogada da partida, né? Deixa ali os dois zagueiros, o Murilo e o Gustavo Gomes, com a bunda no chão, né? Literalmente. E faltou só aquele capricho ali no arremate. A bola saiu raspando a trave do Everton, né? Teria sido um golaço incrível, né? Então aquilo ali foi o cartão de visitas do Botafogo na partida. Depois, 8 minutos depois, o próprio Luiz Henrique faz também tem um grande lance que o Everton defende, mas estava em impedimento, né? Isso foi aos 14. E aos 21 sai o gol, cabalístico 21, né? Sai o gol do Fogão. Justamente o Luiz Henrique se posicionou muito bem ali entre a zaga com 3 zagueiros do Palmeiras, né? Ele se projeta na hora certa e mérito total também a assistência, o passe açucarado do Igor Jesus, que acabou sendo o nome do jogo, né? Uma assistência e um gol. O Igor Jesus mostrou o porquê hoje ele é o titular da posição, né? O Tiquinho acabou entrando no segundo tempo. A gente percebe aquilo tudo, que não é novidade para ninguém, que o Tiquinho ainda está fora do ritmo, né? Chegou a fazer uma jogada ali logo no início, tal, aquela coisa que ele protege bem a bola, faz o pivô, mas o Tiquinho ainda não é o Tiquinho que a gente está acostumado a ver. E o Igor Jesus começa, né? Ele já vinha jogando bem nas outras partidas, demorou a fazer o primeiro gol, né? E ontem fez mais um gol, mostrando que agora já está bem adaptado ao time e ao futebol brasileiro, né? Igor Jesus acabou sendo o nome do jogo. Que passe lindo, né? Que coisa linda que foi essa bola. E também o Luiz Henrique mostrando aí que é um jogador que tem várias valências, né? Inclusive o gol de cabeça. O Botafogo deu uma bobeada, né? Tomou o gol de empate aos 32 minutos, né? Um lance ali infeliz do John. O John, ele gosta de arriscar nessa jogada até o último segundo ali para dar aquela fatiada na bola. Acabou que foi acossado pelo Rony. A bola voltou, né? Bateu e voltou no meio de campo. E aí o próprio Rony acabou dando assistência para o Maurício, né? Jogador que o Botafogo até queria, né? No início do ano. Jogador que estava lá no Internacional e acabou fazendo gol. E ainda assim o John quase defende, né? Ainda chega a tocar na bola. E aquela altura ali foi aquela sensação no Nilton Santos de, meu Deus, né? Deu aquele nervoso, aquele frio na barriga por ver o Palmeiras empatar a partida em que o Botafogo era o senhor absoluto do jogo. Não que o Palmeiras não tivesse ameaçado, óbvio. Gente, são duas grandes equipes do futebol brasileiro, né? Então é óbvio que o Palmeiras é uma equipe perigosa, né? Não podemos considerar que o Palmeiras é inofensivo, muito longe disso. Saiu o empate. E a melhor parte é que o Botafogo, os jogadores, não sentiram o empate, né? Continuaram jogando o jogo e conseguimos chegar ao 2-1 já na reta final, aos 38 minutos do primeiro tempo. Uma jogada, uma assistência do Marlon, né? Uma enfiada do Marlon, que acha o Igor Jesus e ele faz aquele jogo de corpo, né? Inclusive muita gente acha que se não fosse gol ali, ele sofreria o pênalti, né? Do Vitor Reis. E quase sem ângulo faz o 2-1, que acabou sendo o placar da partida. Eu até fiquei com essa impressão, né? Muitas vezes acontece, quando o jogo ele é muito corrido, muito eletrizante na primeira etapa, que o segundo tempo baixaria um pouco a rotação. Foi exatamente o que aconteceu e o placar foi mantido, né? Esse 2-1 acabou não sendo... o que foi bom pra gente, porque é claro que o Botafogo não podia bobear, né? O Palmeiras lançou suas armas ali também na segunda etapa, entrou o Estevão, que é um jogador sempre perigoso, fez uma boa jogada, aliás, ali, e muita gente cornetando as mexidas do Arthur Jorge, inclusive meu pai. Vou falar aqui, vou denunciar, meu pai me ligou depois do jogo para cornetar a saída do Savarino e do Almada, né, que estavam se entendendo muito bem, é verdade, concordo totalmente que o Savarino e o Almada estavam já mostrando. Almada fez um grande jogo, né, fez um grande jogo e vou fazer a defesa do Arthur Jorge aqui, apesar dele não precisar, a gente não sabe assim, o quanto que os jogadores estavam cansados, né, pela alta intensidade que foi o primeiro tempo. Então, naturalmente, o Arthur Jorge foi usando ali as 5 substituições,
né? Até anotei aqui. A primeira substituição aos 15 minutos do segundo tempo, o Tiquinho entra no lugar do Savarino, e é exatamente isso, o Tiquinho ainda não está na sua melhor forma. Depois, aos 25 minutos, saiu o Cuiabano, entrou o Marçal, achei que o Marçal entrou bem, e saiu o Almada e entrou o Matheus Martins, que tentou ali algumas jogadas, mas os jogadores que entraram, né, na verdade, ficaram abaixo dos que saíram, né? Depois, ainda aos 32 minutos, o Arthur Jorge, ao meu ver, deu uma corrigida ali. O Botafogo estava tomando um certo perigo ali. Acho que a partir da metade do segundo tempo, o Palmeiras ficou muito mais com a bola, né, tentando chegar ao gol de empate. E aí entrou o Alan no lugar do Marlon e o Tietê no lugar do Luiz Henrique. Tá? Então essas foram as 5 substituições, muito cornetadas, né, inclusive pelo meu pai, mas eu acho que a gente tem que entender também que o ritmo do jogo era intenso e precisa trocar as peças. Talvez, né, se a gente pudesse falar, talvez tivesse mantido o Almada mais tempo em campo. É difícil de falar, a gente não sabe também como que está a parte aí de resistência mesmo do jogador, né, apesar de que ele vinha atuando lá pela Argentina, né. Enfim, galera, e ainda no final, como comentei no início do vídeo, tivemos a chance ali no último lance com o Barbosa, teria sido lindo um 3-1, mas o que temos para hoje é um 2-1, né? Algumas pessoas recordando, a galera das antigas aí como eu, recordando daquele 2-1 contra o Santos na final de 95, né? Em que a torcida do Botafogo também ficou meio assim, poxa, era pra gente ter feito uma maior diferença de gols, e precisou o Gonçalves ir para a torcida e sacudir a torcida, vamos vibrar porque ganhamos, né? Então, mais ou menos por aí, ganhamos o jogo de ontem. O importante, o fundamental era vencer, né? Falei até no vídeo de ontem, precisamos fazer o que não fizemos contra o Bahia, né? Sair em vantagem, né? Largar em vantagem, levar uma vantagem, mesmo que mínima, para o jogo da volta na próxima quarta-feira, né? Hoje tem alguns jogos aí da Liberta para a gente ficar de olho. Às 19 horas o São Paulo visita o Nacional do Uruguai, só projetando, né, que o Botafogo, se passar pelo Palmeiras, enfrentará o vencedor desse duelo, né? Então interessante a gente ficar de olho. E tem o jogo também do Flamengo, né? O Flamengo e Bolívar no Maracanã, teoricamente um jogo fácil aí para a equipe rubro-negra, que é o nosso adversário de domingo, né? Então acho que até que baseado no resultado de hoje, também a gente pode ver que time que o Flamengo mandará a campo no domingo. O Botafogo, eu acredito que, mais uma vez, aí, apesar de ser um jogo muito importante pelo Brasileirão, o Arthur Jorge tem que poupar algumas peças fundamentais, né? Enfim, e lançar alguns jogadores, né? O Carlos Alberto, por exemplo, não está inscrito na Libertadores. Então, provavelmente jogue no domingo às 18h30, né? Então, o próprio Tiquinho precisa de ritmo de jogo. Então, acho que é uma boa, já que está aí, nesse momento, nítido que o titular é o Igor Jesus, né? Destaques absolutos da partida, além do próprio Igor e do Luiz Henrique, né? Mais uma vez, Luiz Henrique ali, primeiro tempo dele primoroso, né? Infernizando a defesa palmeirense. Acho que é a zaga, né? O Bastos e o Barbosa, mais uma vez, aí fizeram um jogo muito bom diante de uma equipe tão perigosa como é a do Palmeiras, né? Para fechar, o garoto Estevão, né, falou ali ao final do jogo que tem certeza que o Palmeiras vai se classificar. Aí o Igor Jesus já rebateu as declarações, aquela guerra ali, guerra fria de bastidores, dizendo que se ele acha isso, a gente vai ver lá. E o pensamento é esse, galera. Mais um grande jogo entre Botafogo e Palmeiras. Levamos uma vantagem importante, mas o jogo obviamente está em aberto, né, a decisão para a próxima quarta-feira, e eu tenho certeza que da mesma forma que o Botafogo respeita a equipe palmeirense, ainda mais jogando lá nos seus domínios do Allianz Parque, o Palmeiras também vai tomar todos os cuidados defensivos, porque sabe que do lado de cá tem Luiz Henrique, tem Igor Jesus, tem Savarino, tem Almada, né? Precisamos falar de Almada, que realmente ontem fez um grande jogo, né? Envergando a camisa 18, né? Na Libertadores, ele joga com a 18, não foi inscrito com a 23, que é a que ele atua no Brasileirão. Pessoal, comenta aí embaixo, né, o que vocês acharam dessa vitória alvinegra.
eu acho que foi realmente um primeiro passo muito importante, recordando o que eu falei ali no iniciozinho, né? O Palmeiras vinha de uma longa invencibilidade na Libertadores, então o Botafogo, mais uma vez, mostrou autoridade, né? Mostrou autoridade na vitória e tem que ser muito respeitado. John Textor estava no estádio, depois que acabou o jogo ele ainda bateu bola, né? Tem umas fotos aí, inclusive, se você não segue a gente no Instagram, segue lá, @canal Botafogo Digital, tudo junto. Botei a foto do Textor ali, mostrando categoria até, pelo menos a foto está enganando, né? Batendo uma bolinha no tapetinho pós-jogo, né? E a única nota triste, claro, a gente tem que falar, né? Não gostaria de falar, mas temos que falar, foi que um torcedor ali foi filmado, um torcedor botafoguense, e isso não tem nada a ver com a nossa torcida, né? Fazendo gestos racistas para a torcida do Palmeiras. O Botafogo já emitiu uma nota, já mostrou a foto para que esse torcedor seja identificado, né? E é uma pessoa que não pode, de maneira alguma, frequentar estádios de futebol e precisa ser punido com rigor, porque é inaceitável, como eu disse, né? A torcida do Botafogo tem zero histórico de situações como essa. Muito triste a gente ver, né, um torcedor botafoguense, né? As nossas cores são preta e branca, tem tudo a ver aí com a nossa miscigenação e, enfim, não faz sentido nenhum, é absurdo, é repugnante, né, ver esse tipo de imagem. A gente fala quando, né, às vezes confrontos com argentinos ou mesmo outras equipes brasileiras, a gente condena, né, e quando acontece na nossa própria casa, né, com um torcedor com a nossa camisa, a gente também tem que falar da mesma forma, e para que isso nunca mais se repita, né? É lamentável, absurdo, não tem explicação. Beleza? Tomara que seja identificado esse torcedor e punido de forma exemplar. Galera, deixe o seu like, faça o seu comentário, o que você achou. Também ficou com essa sensação de poderia ter sido mais, mas, ao meu ver, era o que a gente precisava. Vencer era fundamental, talvez até para o time entrar mais ligado, né? Vou pegar aquele viés ali. Se faz o 3-1, de repente o time ia dar uma relaxada. Temos que entrar muito ligados nos 2 próximos jogos, né? Próximo domingo, claro, um jogo também muito importante, um clássico que o torcedor alvinegro está entalado, né, para vencer. Já vencemos no turno, queremos vencer agora no nosso campo, e depois na próxima quarta-feira, né, a segunda parte decisiva das oitavas de final da Libertadores, Botafogo e Palmeiras. Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima!